Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Você está no Portal do José. O assunto hoje é reforma da Previdência, que não anda e provavelmente não vai andar, pelo menos do jeito que se imaginava, né? Servidores públicos e a vida da gente daqui para frente, né? Antes da gente entrar de sola no assunto, eu vou pedir para você seguir aquele protocolo, né? Nosso canal está crescendo bastante, ainda bem. A gente tem essa intenção de trazer alguma informação, ponto de vista, que pelo menos é um ponto de vista diferente dos grandes meios de comunicação, né? E de muita gente que anda na internet também. Sempre ancorados em fatos, em dados reais, né? Eventualmente vai estar tendo um barulho ou outro aqui, porque meu programa não é editado, a gente grava direto, sem script. Bom, vamos ao assunto aqui que interessa, reforma da Previdência. Gente, o Brasil, ao longo das últimas décadas, tem feito o seu orçamento anual, que sempre privilegia uma área que nunca se mexe, que é a área dos pagamentos de juros do serviço da dívida pública e da dívida brasileira de uma maneira geral. Tem sido assim em todos os governos, só que o endividamento brasileiro foi aumentando e o pagamento dos juros de dívida foi aumentando também. Bom, em todos os governos nas últimas décadas, o sistema financeiro sempre ficou protegido no orçamento da União, até chegarmos na Constituição de 88, onde isso foi ainda mais solidificado, e depois, quando veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, aí que ficou garantido no orçamento mesmo o pagamento principal de juros, e o que sobrasse depois ia para saneamento básico, saúde, educação, segurança e por aí vai. Isso foi assim em todos os governos, e todos os governos tiveram uma prevalência da visão econômica do sistema financeiro, do mercado, sobre a área social. Em 2002, quando o povo brasileiro elegeu Lula para a presidência, se esperava que houvesse uma transformação, uma modificação nesse paradigma. Aconteceu isso? Infelizmente, não. Lula fez governos onde a área social começou a receber uma atenção muito forte em relação ao que vinha acontecendo na história do Brasil, mas com relação ao sistema financeiro e o mercado, o governo do PT foi absolutamente omisso no enfrentamento de questões fundamentais com relação ao pagamento de juros da dívida. Antes do PT chegar ao poder, se especulava muito, inclusive correntes muito firmes dentro do PT, que se deveria fazer uma auditoria da dívida brasileira. Isso nunca aconteceu, isso ficou escanteado, e o que se teve de fato foi a nomeação para a presidência do Banco Central no governo Lula, que ficou a cargo de Henrique Meirelles, um homem que veio do Banco de Boston, que aliás o Banco de Boston é um dos maiores credores da dívida pública brasileira, e esse homem foi convidado por Lula para permanecer, para ficar à frente da nossa economia, do Banco Central, com autonomia integral. Isso foi garantido a Meirelles. Então, o orçamento do Brasil, mesmo quando o Brasil cresceu e começou a fazer investimentos sociais importantes, mesmo assim o sistema financeiro manteve privilégios e o grosso do pagamento dos juros que ficou garantido por toda essa sistemática. No governo Dilma, foi a mesma coisa. Saiu Meirelles, entrou Joaquim Levy, que era egresso do sistema financeiro ligado ao Bradesco. Termina a Dilma, entra Temer, Temer coloca Ilan Goldfarb, né, que era do Itaú, e agora no governo Bolsonaro, o paradoxo é o seguinte, o Bolsonaro se elegeu ancorado no antipetismo, no anti-esquerdismo, no antimétodo que a esquerda utilizava. No entanto, o que ele faz assim que ele ganha as eleições? Ele confirma como seu ministro principal da área da economia o mesmo tipo de profissional, o mesmo tipo de economista dos partidos ou dos governos atribuídos à esquerda. Ou seja, se votou em Bolsonaro para presidente, mas você acabou elegendo, ou o Brasil acabou elegendo, Paulo Guedes para o homem mais importante do Brasil. O que é curioso também, além de outras tantas curiosidades, a primeira é: aonde Guedes conheceu o Bolsonaro? Da onde vem essa ligação entre esses dois personagens, né? Eles estudaram juntos, eles moraram juntos fora do Brasil, eles têm a mesma visão econômica do Brasil. Da onde veio isso, né? Como é que Guedes se transforma no homem principal, naquele que tem a carta branca de Bolsonaro para fazer o que quer na economia brasileira e ter também colocado a reforma da Previdência como um pilar fundamental desse governo? Uma curiosidade, além dessa, né, de onde veio Guedes,
Aliás, você pesquisa na internet, nós não sabemos como é que se deu essa ligação de Bolsonaro com Guedes, né? Mas uma curiosidade também importante é o seguinte, que Guedes faz o mesmo discurso de Miriam Leitão, de Sardenberg, de Merval Pereira, ou seja, dos grandes articulistas do jornalismo econômico dentro da emissora Globo, dentro das organizações Globo. A Globo bate em Bolsonaro por um lado, mas preserva o seu interesse na reforma da Previdência, que por acaso é o interesse do sistema financeiro brasileiro, que se seguir a regra sugerida por Guedes, será uma regra que vai retirar dinheiro do trabalhador, do servidor público, do aposentado para o setor financeiro. Você, servidor público que votou em Bolsonaro, você hoje tem motivos para dormir preocupado. Mas se Bolsonaro, com Guedes, conseguir fazer a sua reforma da Previdência ser aprovada nos moldes em que está sendo proposta, além de não dormir bem, você vai passar a ter pesadelo. E o próximo capítulo vai ser você comprar remédios tarja pretas e esconder que você foi eleitor de Bolsonaro, porque ele vai jogar duro contra o servidor público que foi nomeado como inimigo número 1 do Estado e a Previdência Social como sendo o buraco fundo número 1 contra o povo brasileiro. Gente, a visão dos economistas, dessas pessoas de mercado, é a visão contábil. O Brasil, nas últimas décadas, sempre teve um orçamento que ia crescendo na medida que a economia também foi crescendo. Só que de 2014 para cá, a economia brasileira começou a descer. A arrecadação começou a descer, mas as despesas com a Previdência Social se manteve no mesmo patamar. O que aconteceu? A gente teve um desequilíbrio. Na visão dos economistas, esse equilíbrio tem que ser modificado. Na visão deles, esse desequilíbrio muda com um maior incremento na produção, na indústria, no investimento público do Estado em saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura? Não, eles querem tirar dinheiro de quem ainda tem algum dinheiro, servidor público e aposentados e da Seguridade Social. Quando se fala em reforma da Previdência, gente, está se falando em Seguridade Social. Eles fazem uma conta simples, você paga tanto e o que você paga depois não dá para pagar a aposentadoria. Mas tem que se lembrar que a Seguridade Social é aquilo que cuida da nossa saúde, saúde dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos avós, dos nossos irmãos, dos nossos tios. Enfim, a Seguridade Social é algo muito maior do que a Previdência Social. E os recursos da Seguridade Social também são de várias fontes que fazem esse bolo ser muito maior para poder garantir a todos o mínimo de dignidade. Na visão dos economistas, eles preferem matar você agora, enforcar você agora, para que você não seja enforcado e você não morra no futuro. Esse é o discurso desse pessoal. Bom, Guedes está tendo alguma dificuldade para gerenciar essa reforma porque o governo Bolsonaro atrapalha o governo Bolsonaro. Mas é uma manobra também muito interessante, porque enquanto eles ficam nos discursos, falando em Venezuela, Foro de São Paulo, marxismo cultural, as Farc, ficam jogando essas coisas, que o Brasil ficou entregue 40 anos à esquerda, pelo outro lado, o sistema financeiro vai remando tranquilamente às custas da nossa ignorância. Enquanto a gente fica discutindo bobagens, é que nem o truque de mágica, a outra mão está passando tudo. Então, eleitor de Bolsonaro, meu amigo, aquele que não é eleitor, aquele que é da esquerda, aquele que é de centro, gente, enquanto a gente fica perdendo tempo com abobrinhas de marxismo cultural e essas coisas que ficam inundando as redes, o governo ligado aos banqueiros vai dando as cartas e vai tungando o nosso futuro. Muita calma nessa hora. Reflitam e até o nosso próximo vídeo, gente. Um abração. Tchau.